Salve, salve nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Peço que deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, se tornem membros. Hoje vamos trazer um vídeo um pouco diferente, né? A gente está aí próximo à abertura da janela de transferências, o Corinthians precisando de algumas contratações e vamos trazer alguns jogadores que estão livres no mercado, né? Então a famosa oportunidade de mercado, a chance que o Corinthians tem aí de contratar sem ter que pagar, né, para algum outro clube, sem ter que comprar o jogador. Tá? Então, vamos começar pela ordem aqui, pelos goleiros. Deixa eu só já mudar aqui a tela. Beleza. Bom, vamos para os goleiros, né? A gente vai seguindo a ordem aqui e o principal, tá? A opinião de vocês. Quero que vocês participem, quero que vocês comentem. Ó, gostei desse jogador, esse daqui eu acho que essa idade já passou, não encaixa no time do Corinthians, tá? Muito importante o comentário de vocês para que a gente tenha uma noção, né, de quais jogadores encaixariam aí dentro da equipe do Corinthians. Bom, goleiro Maílson. Ele é brasileiro, né? 28 anos, quase 2 metros de altura. Nessa última temporada estava no Altay On. E ele surgiu no Sport, né? Da categoria de base do Sport. Saiu aqui do futebol brasileiro em 2022. E desde então vem jogando no futebol da Arábia Saudita. Vale ressaltar de que ele está lesionado. Né? Ele machucou aqui mais ou menos em fevereiro. Ó, o último jogo dele, ó, em fevereiro. Se lesionou, e aí desde então ele não vem jogando, e o contrato dele encerrou. Tá? Então o Maílson está livre no mercado, até o momento não tivemos notícias dessa rescisão de contrato dele, então está livre mesmo no mercado, e seria uma oportunidade para o Corinthians, para compor elenco. Não é o goleiro que, não, tem que ser titular, isso e aquilo, não. Mas se precisar, dá para jogar um ou outro jogo ali, mesmo caso do goleiro Kevin. O goleiro Kevin, inclusive, a gente falou sobre ele nas últimas semanas. Ele tem 30 anos, 1,87m. Deixa eu ver aqui o Maílson. Maílson bem mais alto que ele, né? Quase 2 metros de altura. Tá? Então o Kevin aqui 1,87m, 30 anos. Fez a carreira praticamente toda ali no futebol europeu, né? Surgiu aqui no Red Bull Bragantino, foi pro Mirassol, aí já foi pro Moreirense. E segue lá, e aí, né, já está aqui, ó, aparecendo como livre no mercado, sem nenhum time. Cara, o Kevin, mesma situação do Maílson pra mim. Tá? Eu acho que o Corinthians não busca goleiros pra titularidade do Corinthians, né? Não, tem que chegar e tem que jogar. Não, tem o Hugo Souza. Então o goleiro tem que vir pra ser o reserva, o suplente do Hugo Souza. E hoje a gente tem um problema que é o Matheus Donelli. O torcedor não tem confiança alguma no Matheus Donelli. Alguma. Né? Então, é isso, família. Deixa eu até puxar a tela pra cá. Beleza. Bom, agora vamos para zagueiros. Zagueiros. Primeira opção aqui, ó, o Chancel Mbemba. É um zagueiro congolês. Ele surgiu aqui, vamos olhar a carreira dele. Surgiu no Anderlecht, né, da Bélgica. Foi para o Newcastle em 2015, depois jogou no Porto. Em 2022 chegou no Olympique de Marseille e aí encerrou o contrato dele ontem, dia 30 de junho de 2025. Caramba, John, onde que você achou esse zagueiro? Cara, aparece aí aparece nas listas, né, de jogadores livres. E um ponto importante, tá? Se vocês olharem aqui os jogos dele, ele só vem jogando pela seleção. Só pela seleção. A última temporada, ó, o último jogo dele pelo Olympique de Marseille foi no meio do ano passado, maio de 2024. O motivo, ele teve uma briga, né, uma discussão com o presidente do Olympique de Marseille, e ele ficou essa última temporada toda fora do time. Com um ano, só treinando separado. E só jogava pela seleção de Congo. Tá vendo aqui, ó? Não jogou pelo Olympique. O último jogo dele aqui, ó, temporada 23-24. A temporada 24-25 ele não jogou e agora está livre no mercado. Cara, só voltando aqui, ó, 30 anos, 1,82m, zagueiro, bom de bola. Bom de bola, né? Um zagueiro experiente, jogou no Newcastle, futebol inglês, futebol da Bélgica, futebol português e o futebol francês. É um zagueiro experiente, é um cara assim que chegaria para vestir a camisa do Corinthians e jogar, tá? É a sensação que eu tenho do Mbemba e eu quero saber a opinião de vocês, né? Se vocês gostam desse tipo de zagueiro, se seria o perfil ideal para a equipe do Corinthians.
Bom, outros nomes aqui, o senhor Rafael Toloi, esse já com a idade um pouco mais avançada, né, 34 anos, tem a dupla nacionalidade, se naturalizou como italiano, 1,85 m, joga até de lateral direito, né, ele saiu aqui mais ou menos como zagueiro e lateral, fazia essas duas funções. A carreira dele, vamos dar uma olhada. Goiás, São Paulo, foi vendido para Roma, foi emprestado, né? Da Roma, e depois foi para Atalanta em 2015. Tá? Então ele, pô, fechou aí praticamente 10 anos, né? Na equipe da Atalanta. E a última temporada da Atalanta foi bem bacana. Ele foi. Não foi titular, né, nessas duas últimas temporadas. Cara, seria mais uma opção. Tá? Eu não acho que o Rafael Toloi seria o cara para chegar e ser o titular absoluto por conta da idade, tá? Mas aí é uma impressão minha. Uma impressão minha. Ele fez alguns jogos aqui, né? Provavelmente entrando na reta final, não vinha sendo titular lá, né? Ó, tá vendo? A maioria dos jogos aqui no banco, ou então saindo do banco e entrando no decorrer da partida. É isso. Se o cara chega aqui e começa a jogar no nível de um Thiago Silva, nossa, tá ótimo. Titular absoluto. Se chega aqui e não corresponde, é um problema, tá? Então acho que o Rafael Toloi teria que ter uma avaliação muito boa da questão física dele, né? Vocês estão vendo aqui o histórico de lesão, ó. Em setembro lesionou, depois aqui mais ou menos em outubro, março, maio, diversas lesões, né? Então um ano a gente tem aqui 4 lesões. É um problema, né? Então assim, é uma opção, tá livre, mas eu não vejo como prioridade. Próximo nome para zagueiro, Luiz Felipe. E aí um ponto importante, aqui tá marcando o contrato até o dia 30 de junho de 2026, do ano que vem, só que ele rescindiu o contrato com o Olympique de Marseille, tá? Então, é um jogador de 28 anos, uma idade já mais baixa, né? Uma idade bacana. É um jogador de muita qualidade, 1,87 m. Fez alguns jogos aqui, né, pelo Olympique de Marseille, vem marcando, só que, estão vendo essa sequência no banco aqui, é um cara que tem um histórico de lesão alta, né? Histórico de lesão alta. Vinha jogando no Al Ittihad, ele tem pouquíssimos jogos pelo Olympique de Marseille. Pouquíssimos. Pouquíssimos jogos, né? A gente vê aqui, ó, esse ano, nessa temporada, na verdade, ele tem 7 jogos só. 7 jogos. A última grande temporada dele foi, sei lá, 23, 24. Ele tem aqui 29 jogos. Outra ele fez 30, 40 jogos, sabe? Então, assim, o Luiz Felipe é um jogador muito experiente. Né? Ituano, Lazio, Salernitana, voltou para Lazio, né? Real Betis, Al Ittihad e Olympique de Marseille. É um cara experiente, é um cara com qualidade. O maior problema dele é lesão. O maior problema dele são as lesões. Mas é uma oportunidade de mercado. Tá aí. Se o Corinthians entender que dá para recuperar ele, dá para fazer um bom trabalho, é o cara que chega, veste a camisa e é o titular do Corinthians, tá? Bom, agora temos laterais. Lateral direito, o senhor Mário Fernandes, então era brasileiro, se naturalizou russo, inclusive ele jogou a Copa do Mundo, né, de 2018 pela Rússia, Copa que a Rússia era a anfitriã da Copa. É um lateral direito, já o problema dele maior para mim é a idade avançada, tá? É a idade avançada. Não vem fazendo tantos jogos assim com a camisa do Zenit, né? Estão vendo aqui, ó, já vem numa sequência bem antiga sem jogos. No Spartak de Moscou teve uma sequência bacana, né? Uma sequência bem bacana, foi emprestado para o Internacional, voltou para o Zenit e aí não teve tanta sequência. Né, ó, surgiu no Grêmio, CSKA, rescindiu o contrato, fechou com o Internacional, foi pro Zenit e aí agora está sem clube. Eu não sei se seria um bom investimento pro Corinthians, tá? Apesar de estar livre no mercado, eu não faria essa negociação, tá? Um ponto importante, aqui é a lista dos jogadores que estão livres, né? E aí a gente vai avaliando. Quais jogadores que a gente acha, né, que seriam ideais para o Corinthians? O Mário Fernandes eu não negociaria nesse momento por conta dessa falta de jogos. Né? Ele vem assim, ó, muito tempo sem jogar. O último jogo dele, que está registrado aqui, 9/3/2024. Mais de um ano. Né? Mais de um ano. Enfim, família. Outro lateral direito que a gente já falou aí nos últimos dias, o senhor Davi Pastor. Que tem um problema contratual.
né? O contrato dele com a Farense vai até o dia 30 de junho de 2027, e ele fez uma publicação falando que não joga mais pela equipe da Farense. Se ele conseguir essa rescisão, ficar livre, é uma opção, né? É uma opção interessante, uma opção barata e um cara que está jogando. Esse é um ponto. Olha a diferença aqui, ó. O cara tá jogando. 17 do 5 ele tava jogando, né? Então é coisa aí de um mês e pouquinho, um mês e meio, estava em campo, estava atuando e vinha ajudando aí a equipe da Farense, tá? Então assim, seria uma opção interessante. Laterais esquerdos agora. Vamos pro lado de lá. Eric, inclusive, estava aqui no Mundial de Clubes, né? Fez um jogo aqui contra o Manchester City. Jogou agora, então, o Al Ain acabou sendo eliminado na fase de grupos ainda. Mas o Eric, lateral esquerdo, apenas 24 anos, 1,72 m, é uma opção, né? Acabou o contrato dele, era até o final aí do Mundial. Ele já vem de diversas temporadas, né? Aí com a equipe do Al Ain. Surgiu na base do Internacional, foi vendido ali ainda em 2020. E desde então, não teve grandes sequências, né, até 2022, 2023 aqui, depois se tornou titular absoluto da equipe do Al Ain, e agora encerrou o contrato, está livre no mercado, e é um jogador jovem, tá? Um ponto interessante, é um jogador bem jovem, o lateral esquerdo, Eric. Outra opção é o Gabriel Suazo, 27 anos, 1,78 m, chileno, né, um lateral chileno. Vou trazer a carreira dele aqui. Jogou no Colo-Colo. Depois, em 2023, foi para o Toulouse da França. E agora está livre no mercado. Até aqui, ó, no team, sem time. Olhem o Suazo. Titular da seleção chilena. Hoje isso não significa tanta coisa, né? A seleção do Chile vem muito mal nas eliminatórias. Só que, por exemplo, jogou aqui, ó, contra o Paraguai, contra o Equador, jogou contra a Argentina, jogou contra a Bolívia e finalizou a temporada, né, pela equipe do Toulouse da França. Então é um cara que vinha jogando, está em atividade, uma idade bem bacana, 27 anos, né? Conhece o futebol sul-americano, vem jogando aí as eliminatórias, titular da seleção chilena. Assim, é uma oportunidade bacana de mercado, tá? Pra lateral esquerda eu gostei dos dois nomes, pro Eric e o Gabriel Suazo. Gostei dos dois nomes e quero saber a avaliação de vocês, os dois com a idade bacana, um 24 anos, outro 27, né? Então, assim, os dois livres no mercado seriam oportunidades interessantes para a equipe do Corinthians. Vamos para volantes. Primeiro nome, William Arão, está livre no mercado, uma idade já um pouco mais avançada, 33 anos, inclusive já até jogou no Corinthians, né? Cria da nossa base. Tem gente que não lembra. Ele veio ali mais ou menos, né, da Portuguesa, mas ainda jogou na base do Corinthians e tal. Ele teve um empréstimo, né, na verdade, para a Portuguesa e era o jogador do Corinthians, foi para Chapecoense, Atlético Goianiense, o Corinthians se desfez dele, ele foi para o Botafogo, jogou no Flamengo, muitos anos no Flamengo, né, de 2015 até 2022, e aí depois foi para o Panathinaikos e agora o contrato dele se encerrou. Cara, o William Arão, inclusive, é campeão mundial, né, pelo Corinthians. Campeão mundial. Então, já tem identificação com a nossa equipe, né? Já conhece a casa. Não vinha sendo titular no Panathinaikos, né? Nessa reta final. Ó, alguns jogos no banco, os outros ele saindo do banco, né? Vindo aí do banco de reservas. Teve até uma sequência como titular assim, mas nada demais, tá? Bom, o William Arão não tem nem muito o que falar. A maioria dos torcedores já o conhecem. Seria uma oportunidade. Um cara ali para compor elenco. Principalmente como primeiro volante, né, uma posição que o Corinthians precisa tanto, ele inclusive em alguns momentos pode até jogar de zagueiro, tá? Então seria uma oportunidade interessante para o Corinthians. Segundo nome, que a gente já vem falando aí nos últimos dias, o senhor Thiago Mendes, a mesma idade, é um cara um pouco mais avançado do que o William Arão, né? É um cara que tem uma carreira interessante no futebol francês, saiu do Goiás, veio para o São Paulo, foi para o Lille, Lyon e aí em 2023 foi para o Al Rayyan. Um ponto importantíssimo sobre o Thiago Mendes é o seguinte. O time do Vasco, pelo que eu vi, já tem conversas avançadas com ele. Tá? Então acho que ele não vai ficar tanto tempo assim livre no mercado, não. Já tem clubes brasileiros aí de olho, conversando, né? Ele vinha jogando, né, pela equipe do Al Rayyan. Os últimos jogos aqui não tá nem registrado e tudo mais. Enfrentou aqui o Al Ahly ida e volta na Champions League Elite, né? E é isso, tá? Não sei se o Thiago Mendes seria a melhor opção
Pensando aqui, tô pensando entre William Arão e Thiago Mendes. Eu acho que eu contrataria o William Arão. Eu acho que eu contrataria o William Arão. Acho que ele encaixaria melhor no time do Corinthians, tá? Mas isso não é martelo batido, não. A gente tem outras opções, como, por exemplo, o Cláudio Falcão. Pouca gente o conhece, né? Porque a carreira dele foi só no futebol português. Tá? Então a gente não tem tantos registros dele. Ele veio aqui, ó, do Independente de Limeira. Será que era pra ser a Inter de Limeira e tá registrado errado? Não sei, mas foi para a equipe do Aves aqui. Em 2020 chegou ao Farense e agora encerrou o contrato dele. Inclusive, ele vinha sendo titular. É um dos destaques da equipe do Farense, né? É um cara que vem jogando bem aí. Até a média de nota dele assim é positiva. Apesar do time ter sido rebaixado, né? Ter brigado na parte de baixo da tabela. Mas é um jogador interessante. 30 anos, 1,87. O Cláudio Falcão é o cara que chega para jogar, né? Chega para brigar por posição aqui dentro do Corinthians. Pelo que eu vi do Cláudio Falcão, parece ser mais interessante ter ele em campo, ó, posição que ele joga aqui, ó, primeiro volante, do que, por exemplo, um Charles, do que um Alex Santana, que a gente já negociou, né? Eu acho que o Cláudio Falcão seria mais interessante para a nossa equipe e eu quero saber a opinião de vocês, tá? Então trouxe 3 opções aí de volantes que a gente pode utilizar e o Cláudio Falcão, importante também, tá? Joga de zagueiro. Aqui, ó. Joga de zagueiro também. Até atualizou a página. E joga de zagueiro também. O mapa de calor dele tem alguns jogos aqui como zagueiro. Então, primeiro volante e zagueiro, como é a opção do William Arão também. Ele é um pouco mais jovem que o Thiago Mendes e o William Arão e pode ser uma oportunidade interessante para a equipe do Corinthians. Bom, meio-campistas armadores. Cara, temos um caso aqui que eu achei até estranho. O Rafinha Alcântara, irmão do Thiago Alcântara, filhos do Mazinho, é um meia armador. Vou mostrar a carreira dele aqui. Pô, só jogou em time grande na Europa. Ele é da base do Barcelona, aí foi emprestado para um monte de time. Celta de Vigo, Inter de Milão, Celta de Vigo novamente. Foi para o Paris Saint-Germain. Aí vem Real Sociedad, Paris Saint-Germain de novo. Acabou o contrato dele e foi para o Al Arabi. No meio do ano passado, acabou o contrato dele e desde então ele não assinou com mais ninguém. Então tem um ano, tá? Um ano que o Rafinha Alcântara está livre no mercado. O último jogo dele registrado aqui, ó, dia 13/5/2024. Ó, dia 6/5/2024 ele fez até gol. O último jogo dele aqui, ó, 13/5, 6/5, os 2 últimos jogos. E não jogou mais, tá? Então assim, é um nome que está livre no mercado, mas eu acho que ele não está nem em atividade, né? Apesar de ter só 32 anos, ser um cara de qualidade, com a experiência que a gente falou ali, Inter de Milão, Barcelona, PSG, Real Sociedad, eu acho que ele só esqueceu de avisar que se aposentou. Né? Ele tá ali, só não avisou ninguém, tá curtindo a vida, tá? Um nome que me agrada muito, como meia armador, é o senhor Christian Guanca. Tem uma carreira extensa, inclusive, tá? Surgiu aqui no futebol argentino, passou pelo Colônia, Chacarita, jogou no Emelec também, aí começou a ser emprestado e foi pro futebol da Arábia, né? Futebol da Arábia Saudita, Emirados Árabes e tudo mais. Foi pro Al-Ittifaq, Al-Shabab, Al-Ain, Al-Wada, Al-Tawon. Olha o tanto de passagem que ele tem. E acabou o contrato dele ontem, dia 30 de junho de 2025. Olhem o mapa de calor do Sr. Christian Guanca. 34 jogos, 34 como titular. Então nessa última temporada foi titular absoluto da equipe, né? Tá aqui, ó. Mapa de calor dele bacana. É um cara que se movimenta bastante. Faz a função de segundo volante, né? À frente ali do volante, fazendo a saída de bola. Faz a função de meia armador. Bate escanteio. E está livre no mercado. É um jogador de 32 anos, argentino, 1,77 m. Cara, pra mim, é a opção perfeita para ser o reserva do Rodrigo Garro. Opção perfeita. Vem sendo titular do Al-Shabab, né? Vem correspondendo, participando de gols. É assim, do que eu pesquisei, né, e vi sobre o Cristiano... Eita, até cortou o áudio aqui, ó. Pelo que eu pesquisei do Christian Guanca, é o nome ideal. É o nome ideal. É o jogador que chegaria, vestiria a camisa do Corinthians e ajudaria a gente, né?
Não sendo o titular absoluto, não precisa ser esse cara para resolver. É uma opção. É o meia que a gente precisa para ajudar o Garro. É o reserva do Rodrigo Garro. Para mim, é o Christian Guanca e eu quero saber a opinião de vocês, família, sobre as informações que trouxemos aqui, né, essa carreira aqui do Christian Guanca, e está livre no mercado. Está livre, livre, livre. Vamos para os atacantes. Vamos para os atacantes. Vitinho. É um nome já conhecido do futebol brasileiro. Eu vou até mostrar a carreira dele aqui, o pessoal já conhece. Base do Botafogo, foi para o CSKA Moscou, voltou para o Internacional, fechou aí com o CSKA Moscou. Em 2018 o Flamengo o trouxe, ficou aqui, tal. Foi vendido, foi livre, né, lá para o Al-Ettifaq, foi emprestado para o Al-Shabaab e acabou o contrato dele agora com o Al-Ettifaq. Aqui, ó, livre. É um nome que a gente já vem debatendo há alguns dias, né? 31 anos, 1,78 m. A gente falou bastante sobre o Biel, o atacante do Sporting. Cara, se for para pagar aquele preço no Biel e ter o Vitinho como opção, né? A depender, obviamente, do salário que o Vitinho quer. Eu acho o Vitinho mais útil. Acho que ele seria mais útil pra gente, economicamente falando. O Biel, obviamente, tem mais projeção, é um cara novo, é um cara que pode evoluir. Só que financeiramente o Sporting quer pelo menos 7 milhões de euros. É um problema pro Corinthians. O Vitinho é um cara que vem jogando, a gente já conhece, né? A gente já sabe o que o Vitinho pode apresentar, como que ele pode ajudar a equipe pro Corinthians. Faz mais de uma função no ataque, né? Pode jogar na direita, na esquerda, pode ser ali a referência, hora ou outra, né? Ele pode ser usado como uma referência no ataque. É isso, cara. É uma oportunidade. Outro nome que está livre é o brasileiro Carlos Vinícius, que estava aí na equipe do Fulham da Inglaterra. Não vinha jogando, né? Já vou até mostrar aqui para vocês, ó. Vinha sendo reserva. Outros jogos dele aqui, ó. Tudo reserva nessa temporada aí pelo Fulham. Pelo Galatasaray também não era titular absoluto. Entrava em alguns jogos, mas não era titular absoluto. Vou mostrar a carreira dele aqui para vocês. Nossa, muito time, hein? Começou na Caldense, Grêmio Anápolis, Real. Foi para Nápoles em 2018, foi emprestado para o Rio Ave, voltou, foi emprestado para o Mônaco, voltou, foi contratado pelo Benfica, 17 milhões de euros na época, tá, em 2019. Depois o Tottenham o contratou por empréstimo, ele voltou para o Benfica, foi emprestado para o PSV, voltou, e em 2022 o Fulham o comprou. Foi emprestado para o Galatasaray, encerrou o empréstimo dele, e aí agora ele está livre no mercado. Tá, essa é a carreira do Carlos Vinícius. Rodou bastante, hein? Rodou bastante. Nessa última temporada praticamente não jogou. Apenas 4 jogos, né, aqui registrados. Notagem bem baixa também. Outra temporada tinha feito 28 jogos. Um número até interessante, né? Depois aqui ele tem números interessantes de jogos. Número de gols nem tão alto, né? Ele é mais centroavante de área e é uma oportunidade. Um cara de 30 anos, 1,90 m. Poderia voltar aí ao futebol brasileiro, né? Não teve tantas passagens assim, jogou na Caldense, tal, times de menor expressão, tá? Então, assim, Carlos Vinícius está livre no mercado. Se o Corinthians buscar um centroavante, poderia ser um nome. Eu acho que o São Paulo, inclusive, está conversando com ele, né? Tá interessado por conta da lesão do Caleri e tudo mais. E o último nome é o senhor Pierre Aubameyang. Ele é de Gabão. 36 anos, aí pra mim já é um ponto que já acende um sinal de alerta. Já tá com a idade bem avançada. João, o contrato dele aqui vai até 2026. Só que a informação de hoje mesmo, é de que o time dele está negociando a rescisão, tá? O Al-Qadisiya. Se for isso, é isso. Se não for, vocês entenderam também, tá escrito aqui, né? Estão negociando a rescisão de contrato dele para ele ficar livre no mercado. Para quem não lembra do Aubameyang, surgiu aqui no Dijon, jogou no Milan, Lille, Mônaco, Saint-Étienne, comprou, né? Pegou ele por empréstimo, depois comprou o atleta, depois ele foi vendido para o Borussia Dortmund da Alemanha. Arsenal pagou 63 milhões de euros no Aubameyang em 2018. Depois ele foi livre para o Barcelona, depois o Chelsea pagou 12 milhões de euros. Depois ele foi livre para o Olympique de Marseille e o Al-Qadisiya comprou ele por 9 milhões de euros. Então movimentou um dinheiro aí no futebol europeu, né? E agora futebol da Arábia Saudita. E, como eu disse, eles estão negociando a rescisão de contrato dele.
É um fazedor de gols, números interessantes, principalmente aqui na época de Borussia Dortmund e Arsenal. Pô, ele teve temporada com 33, 40 gols, 31, 31, 29. Aí a partir daqui ele começou a cair. No Olympique de Marseille ele fez 30 gols. Aqui na última temporada dele, são 36 jogos e 21 gols. Pô, um número interessante, viu? Número interessante. Apesar de estar, obviamente, é uma liga mais fraca. Só que, por exemplo, as 2 últimas temporadas dele foram bem, cara. Futebol francês, ele tava aqui com 34, 35 anos, 51 jogos, 30 gols e 11 assistências. Interessante. Eu achei que tava pior. E um ponto importante, assim, que pode influenciar ou não, na época dele de Barcelona, sabe quem jogou com ele lá? Memphis Depay. Memphis Depay estava no Barcelona nessa época. Será que pode influenciar aí o Aubameyang? Não sei, tá? Não sei. Mas também é uma oportunidade de mercado se o Corinthians quiser contratar. Família, é isso, né? Trouxemos aqui praticamente todas as posições, de goleiro até centroavante. Eu senti falta de mais atacantes, tá? Dando uma olhada no mercado, os nomes que tinham disponíveis, né? Jogadores livres no mercado. Eu senti falta de atacantes, principalmente jogadores que jogam abertos. Ponta direita, ponta esquerda. Tá difícil, né? Tem que garimpar melhor. Nosso time de scout aí observa alguns jogadores até do futebol sul-americano, de outros mercados. Temos que buscar alternativas, né? Temos que buscar alternativas. Opções? Temos. Pelo menos de um zagueiro dá para trazer. Pelo menos um zagueiro. O Christian Guanca seria um nome interessante. Um dos laterais dá para trazer, né? Volante, a depender aí da boa vontade da nossa equipe, dá para tentar negociar. Aí, vai que surja um Aubameyang da vida, alguma coisa assim. Já é mais um pouco fora da casinha, né? Pensar nesse sentido. Mas são as opções. Né? O intuito desse vídeo era literalmente trazer as opções para vocês, né? Para que vocês tenham um panorama dos nomes os principais nomes, né, de cada posição que estão livres aí no mercado, certo? Conto com o comentário de vocês, com a participação, deixa o seu like, se inscreve, clique no botão hype, se tornem membros, vamos para cima e vai Corinthians!